Professor, por que pessoas com obesidade têm maior propensão a desenvolver depressão? Hoje eu vou responder essa pergunta para você. Eu recebi uma pergunta que é uma pergunta muito bacana. A pergunta foi assim: professor, por que pessoas com obesidade têm maior propensão de desenvolver uma outra doença que é chamada depressão? E aí, olha que interessante, esses dias mesmo eu estava assistindo televisão e saiu uma reportagem mostrando que nunca antes no Brasil, cresceu tanto a procura de pessoas por atendimento psicológico. São pessoas que estão com depressão, são pessoas que estão com ansiedade, são pessoas que estão com síndrome do pânico. E aí uma coisa me chamou a atenção na reportagem, né? Sabe quando você assiste uma reportagem no canal aberto? Geralmente eles entrevistam as pessoas. E todas as pessoas que foram entrevistadas, que estavam buscando atendimento psicológico para a depressão, eram pessoas que tinham algum grau de obesidade. Então, olha como é interessante. O que eu vou te falar aqui é um pedacinho da parte fisiológica para você entender o porquê dessa relação entre obesidade e depressão, mas é um pouquinho do que tem no módulo chamado Prescrição do Treinamento para Pessoas com Ansiedade e Depressão do curso Masterclass Exercício e Doença Crônica, que é um curso onde a gente ensina a prescrever o treinamento para as 17 doenças que são mais comuns no público brasileiro. O curso vem com 7 e-books, vem com 6 planilhas, tem planilha de periodização, então eu estou deixando aqui na descrição do vídeo o link para você consultar o conteúdo do curso. E se fizer sentido para você, venha para o curso, porque o brasileiro está cada vez mais doente, não tem perspectiva de melhorar, e personal trainer que não sabe prescrever treinamento específico para pessoas que têm doenças vão perder espaço no mercado de trabalho. Bom, vamos lá. Então olha que interessante, hoje nós sabemos que pessoas que têm algum grau de obesidade têm até 4 vezes maior risco de desenvolver depressão ao longo da vida em comparação de pessoas do mesmo sexo e da mesma idade que não têm depressão. Então existe uma relação entre o aumento da quantidade de gordura corporal, portanto obesidade, e o desenvolvimento da doença chamada depressão. Mas qual que seria essa relação? Qual que seria o mecanismo fisiológico por trás dessa relação? Então olha que interessante. Primeira coisa, eu vou pedir para você tirar um print aqui da tela, tá? Aqui eu estou usando dados de um estudo científico que tenta explicar essa possível relação entre obesidade e o aumento da depressão. Então vamos lá, vamos entender. Então depressão, ela está ligada a uma série de disfunções metabólicas cerebrais. Então não é resultado apenas de uma disfunção, mas é o resultado de diferentes disfunções que acontecem a nível de neurotransmissor lá nas regiões específicas cerebrais, beleza? Então olha que interessante. Nós sabemos que, por exemplo, quando nós temos as sinapses nervosas, nós temos os neurotransmissores excitatórios, como por exemplo dopamina, como por exemplo adrenalina, como por exemplo noradrenalina e a famosa serotonina, que são neurotransmissores cerebrais que são excitatórios e, portanto, estão ligados à regulação do estado de felicidade, o estado de bem-estar, o estado de humor. Então a gente sabe que a diminuição da ação de neurotransmissores excitatórios, como dopamina e como serotonina, está diretamente ligada a uma queda do trabalho cerebral, uma queda da transmissão nervosa, portanto uma queda do metabolismo cerebral, e isso cria impacto diretamente no nível de humor, na percepção de bem-estar das pessoas, e esse impacto geralmente ele pode ser de longo prazo, né? Então é natural você ficar um dia triste, um dia chateado porque aconteceu uma coisa que você não queria, mas logo na sequência, né, o teu humor volta para o estado normal. Agora, com uma pessoa com depressão, a pessoa fica depressiva, a pessoa fica cabisbaixa, a pessoa fica desmotivada aí por vários dias e muitas vezes por vários meses em casos mais graves. Então, embora isso esteja associado à diminuição da ação de neurotransmissores como a serotonina no cérebro, mas a causa, o porquê esses neurotransmissores têm a sua função fisiológica diminuída é em função de uma quantidade enorme de disfunções fisiológicas. Então, por exemplo, vamos imaginar o seguinte: pessoas
que têm um grau de obesidade um pouquinho maior, são pessoas que muitas vezes têm vergonha de sair na rua, são pessoas que têm vergonha de ir na academia, são pessoas que ficam o tempo todo pensando assim, nossa, o que vão dizer da minha roupa, o que vão dizer do meu short, o que vão dizer sobre mim. Então ninguém está falando nada sobre ela, mas ela fica com aquele negócio na cabeça. Assim como, obviamente, que a pessoa tem um estado de composição corporal no qual não agrada a ela, igual não agrada a sociedade. Então muitas vezes essa pessoa é pré-julgada. A gente sabe que isso acontece, infelizmente, em pleno século XXI. E a vida? A vida, galera, tem estresse. Tem momentos de estresse agudo, né, que são estresses momentâneos, tem momentos de estresse crônico, que é aquele estresse que todo dia você está passando. E quando o indivíduo ele é submetido de forma mais contínua a diferentes estímulos de estresse, você tem 3 efeitos acontecendo em função do estresse. Primeiro, existe diminuição de uma proteína chamada BDNF. E o BDNF é uma proteína que está ligada ao aumento da circulação de sangue no cérebro, ao aumento da oxigenação cerebral. E, portanto, toda vez que eu tenho diminuição do BDNF, tem uma tendência de diminuir a circulação de sangue no cérebro, a vascularização cerebral. E com a vascularização diminuída, isso tem, obviamente, um impacto importante dentro dessa resposta de depressão, beleza? Segunda consequência do indivíduo estar submetido a um estresse agudo e crônico de forma mais frequente, né? Cria disfunção no principal eixo endócrino do corpo humano, que é o eixo hipotálamo, hipófise suprarrenal. Como você lembra, o hipotálamo estimula a hipófise anterior libera um hormônio chamado adrenocorticotrófico, esse hormônio vai para o sangue e vai agir no córtex da suprarrenal, estimulando o córtex da suprarrenal a produzir hormônios como cortisol e hormônios como corticosterona, que são hormônios do estresse. Então, quando você tem, por exemplo, essa disfunção no eixo hipotálamo-hipófise suprarrenal, isso pode respingar, né? Essa disfunção vai acabar alterando a atividade de neurotransmissores, beleza? E aí, olha que interessante, o estresse crônico agudo aumenta a circulação de uma proteína inflamatória chamada interleucina 6 no cérebro, criando uma resposta de inflamação cerebral. E toda vez que você tem uma resposta de inflamação cerebral, o trabalho das suas mitocôndrias cerebrais diminui. E a mitocôndria é a organela que produz energia para a célula. Então, o nível de produção de energia cerebral diminui. Consequentemente, isso impacta diretamente a produção, a liberação e a ação dos neurotransmissores excitatórios. Então, tudo isso daqui leva à resposta de depressão. Agora, olha que interessante. Existe uma relação entre a circulação de interleucina 6 no cérebro e o aumento do peso corporal e o nível de sedentarismo, que é o seguinte: quando o indivíduo engorda, ele inflama o tecido adiposo. Por inflamar o tecido adiposo localizado, principalmente o abdominal, esse tecido adiposo ele produz e libera no sangue a interleucina 6. E esta interleucina 6 circula no sangue até o cérebro, criando uma inflamação localizada no cérebro que impacta aqui na produção de neurotransmissores. Então, uma das funções, né, do personal trainer é tentar entender isso aqui, mas também é orientar os seus clientes. Então, por exemplo, por que o obeso tem que fazer atividade física? Porque quando ele faz atividade física, aí não importa se é musculação, se é um treino na bike, se ele gosta de nadar, se ele gosta de passear com o cachorro, mas quando ele se movimenta, quando o músculo esquelético contrai, a contração muscular, ela inibe a produção de interleucina 6 inflamatória. E a contração muscular aumenta a produção de proteínas anti-inflamatórias, como, por exemplo, uma proteína chamada irisina.
Essa proteína irisina, que é produzida no músculo esquelético a partir da prática de atividade física, é uma proteína que sai do músculo, vai para o sangue e do sangue circula aqui no cérebro do ser humano. E o que a irisina faz? Inibe a interleucina e aumenta a resposta de neurotransmissores, combatendo esse estado de depressão. Por isso que no tratamento da obesidade não é só remédio, não é só dieta, o exercício ele é essencial. Sabe por quê? Porque não deu para colocar aqui por causa do espaço, mas quando você tem alto grau de interleucina 6 no cérebro, você provoca neuroinflamação. A neuroinflamação diminui a ação dos remédios para controlar a questão dos neurotransmissores. Então você vê, o indivíduo toma remédio, o indivíduo está engordando cada vez mais, está cada vez mais inflamado, a depressão está piorando, aí de repente ele começa a fazer atividade física e com a atividade física vai melhorando o quadro geral dele. Por quê? Porque a atividade física, ela provoca efeito localizado e efeito generalizado anti-inflamatório no corpo. E isso previne para que o obeso não desenvolva a depressão, e se ele já desenvolveu a depressão, isso vai potencializar o tratamento para que ele tenha o controle dos sinais e dos sintomas de depressão. Professor, mas como prescrever a musculação para o indivíduo obeso? Como prescrever um HIIT para o indivíduo obeso? Como prescrever o treino cardiorrespiratório para o indivíduo obeso? E melhor, como é que eu prescrevo o treino para o indivíduo que, por exemplo, tem depressão e ansiedade, mas não tem obesidade? No curso Masterclass Exercício Doença Crônica tem um módulo exclusivo sobre prescrição do treinamento para pessoas com depressão, tem módulo sobre prescrição do treinamento para pessoas com ansiedade, tem 3 módulos sobre prescrição do treinamento para pessoas com obesidade. Então, o link está na descrição do vídeo, clica lá para você conhecer o curso, adquira o curso e aquilo que você vai aprender no curso, aplique imediatamente, porque a vida dos seus clientes, a vida das pessoas vão melhorar em função do seu trabalho, que é prescrever o treinamento. Beleza? Então, gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe, deixa aqui as suas dúvidas. Não se inscreveu no canal? Se inscreva porque é 100% gratuito e 2 vezes por semana tem novos vídeos para você. Beleza? Grande abraço e até o próximo vídeo.